Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso assunto de hoje é o game online atualmente mais jogado do mundo, o League of Legends. Nosso texto de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12, que diz: Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduzem à morte. League of Legends, ou LoL na sua forma abreviada, é um jogo gratuito, online, produzido pela empresa Riot Games, lançado em 2009. Após mais de 10 anos de sua estreia, o jogo continua fazendo sucesso, seja pelas atualizações constantes no mapa e lançamento de novos personagens regularmente, seja pelas características de campeonato, que permitem um ranking para os jogadores mais experientes. O jogo possui campeonatos anuais com altíssimas premiações no mundo dos esportes, setor que tem se desenvolvido muito nos últimos anos. Os valores pagos no Campeonato Mundial de League of Legends estão entre as maiores premiações da história da categoria dos esportes eletrônicos. Esse é um jogo de cooperação online multiplayer, em que os jogadores são chamados de invocadores, controlando personagens conhecidos como campeões, com habilidades específicas, formando times que precisam vencer o grupo rival. Existem mais de 140 campeões que são distribuídos em 6 castas ou categorias, que são as seguintes: assassinos, atiradores, magos, tanques, lutadores e suportes. A combinação dos poderes e habilidades de uma equipe é uma das chaves para a vitória. Outro elemento fundamental para as partidas online é o território onde a batalha acontece, conhecido como mapas. Em League of Legends, no passado, existiam 3 territórios, chamados Summoner's Rift, Twisted Treeline e Aram. Hoje em dia, o Twisted Treeline não existe mais. Sem dúvidas, o mais conhecido e principal mapa do jogo é o primeiro da lista. Nele, 10 jogadores divididos em 2 times precisam chegar ao acampamento inimigo e dominá-lo. Os jogadores começam a partida com poucas habilidades e itens, precisando planejar muito bem o que vão fazer durante a jornada até a base inimiga, chamada de Nexus. Esse é o grande trunfo do LoL, pois cada partida é diferente da anterior, pela necessidade de ganhar experiência enfrentando desafios periféricos antes de concluir a missão principal. Não existe uma única maneira de chegar ao Nexus inimigo, pois em Summoner's Rift existem 3 rotas principais para os campeões do jogo. Para a nossa conversa de hoje, vamos falar especificamente a respeito de uma rota periférica. Cada mapa contém 3 rotas ou lanes, que são estradas ou corredores que levam ao acampamento inimigo. Entre as rotas está a selva, que também pode ser utilizada para a locomoção dos jogadores e seus campeões, com criaturas neutras que não atacam a menos que sejam atacadas primeiro. Derrotar essas criaturas é fundamental para melhorar a capacidade de ataque e defesa da equipe. Cada uma das classes de campeões funciona melhor em determinada rota, e por isso o jogo é um misto entre habilidade e estratégia, com um volume gigantesco de informações para os jogadores, possuindo classes e subclasses de personagens que geram milhares de combinações possíveis para cada nova partida. Ou seja, conhecimento e estudo são necessários para os melhores jogadores desse universo fascinante do esporte. Da mesma forma como existem diferentes rotas para alcançar o objetivo no LoL, na nossa vida cristã existem vários caminhos possíveis com destinos e resultados diferentes. Jesus nos informa a esse respeito. Mateus 7, 13 a 14 diz: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela.
Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Podemos relacionar esse texto de Mateus com o texto base do nosso devocional de hoje. Não podemos confiar em nossos sentimentos para escolher qual o caminho mais adequado para nós. Provérbios diz que, embora o caminho pareça certo, ele conduz à morte, e Mateus mostra que a facilidade e a visibilidade podem ser enganosas em muitos casos. O caminho estreito é encontrado por poucos, mas ele conduz à vida. Não confie apenas em seu instinto ou intuição com relação ao seu atual caminho. Muitas vezes, um grande desafio em nossa vida é que, à primeira vista, parece uma situação equivocada, pode revelar um propósito mais profundo que nos leva ao amadurecimento e a uma dependência maior de Deus. Romanos, capítulo 5, verso 3 diz: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação conduz à perseverança. Da mesma maneira, uma vida pautada apenas na satisfação pessoal e nas aparências externas não dá garantia de que se está no melhor caminho. Por um detalhe muito importante, viver dessa forma não leva em consideração a existência de uma eternidade. Segundo a Bíblia, nosso tempo na Terra é quase nada comparado com a eternidade. Assim, não faz sentido viver apenas pensando no presente, pois nossa vida não é o fim da história, mas apenas seu início. Jesus nos alerta sobre isso no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6, versos 19 e 20 dizem: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. A lógica do reino muitas vezes não fará sentido a partir de uma mentalidade secular. Ela é conflitante com os sistemas criados por homens. Por isso, precisamos confiar não em nossos sentidos, mas naquele que nos criou para o louvor de sua glória. Não impressionamos a Deus com o grande salário que recebemos, com o tamanho da casa em que vivemos ou ainda com o carro que dirigimos. Quem se importa com isso são os outros seres humanos. Só podemos oferecer uma coisa para um Deus que tem tudo: o nosso coração. Um coração que busque a Ele com uma devoção sincera e que se preocupe com o sofrimento do próximo. Viver assim é o melhor caminho que podemos escolher. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.